Meu boa noite a todos que estão conosco nesta live. Sou Dom Francisco Cota, bispo diocesano de Sete Lagoas, e colaboro no Regional Leste 2 como bispo referencial para a Comissão do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Nossa comissão está no correr desta semana, que é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Está procurando fazer o seu anúncio. A semana, como bem sabemos, é, em primeiro lugar, uma semana de oração. Queremos estar juntos durante esta semana, que antecede a solenidade de Pentecostes, rezando pela unidade dos cristãos. Que cresça a unidade no seio da nossa igreja, é a unidade intra da nossa própria Igreja Católica. Depois ainda podemos dizer da unidade intra entre cristãos, as várias igrejas cristãs. Queremos dar o testemunho que Jesus tanto pede, ou Jesus rezou ao Pai em favor da igreja. Vos peço que sejam um, como eu e tu somos um. Jesus rezando ao Pai, dizendo da sua comunhão plena com o Pai, essa comunhão que Jesus chama de um. E reza também por nós, por todos que vão crer em mim pelo anúncio deles, estando ali os discípulos, a serem enviados para fazer o anúncio do Evangelho a todas as criaturas. Esse anúncio já chegou até nós. Hoje, a igreja cristã presente no mundo, ela tem muitas denominações. Então, queremos que esta oração de Jesus, do capítulo 17 de São João, ela possa orientar a nossa vivência. Que possamos buscar cada vez mais o caminho da unidade e da comunhão entre igrejas cristãs. E ainda a nossa comissão é do diálogo interreligioso. Então, queremos pensar também que temos outras religiões. Também com elas queremos ter boas relações, estabelecer um diálogo construtivo, um espírito de cooperação e de respeito mútuo. Esta semana de oração pela unidade dos cristãos, e queremos fazer essa abrangência também para o diálogo interreligioso. Queremos servir-se desse tempo para fazer crescer na vida da nossa igreja esse caminho do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Realizamos nesta semana 2 ocasiões do nosso regional, da nossa comissão regional, comissão pastoral para o ecumenismo e diálogo interreligioso. No último domingo, realizamos um tempo de oração entre nós, dando abertura a esta semana. Foi uma roda de conversa muito rica, que podemos partilhar também servindo desse meio, da internet, nesse formato virtual, visto que a pandemia tem sido para nós um impedimento para realizar os eventos presenciais. Nos colocou algumas restrições. Os presenciais estão acontecendo nas dioceses e nas paróquias. O nosso regional tem usado o meio virtual, como fazemos agora, através desta live. E hoje fazemos o segundo momento. Hoje é uma experiência de formação. Temos conosco o professor Edgar. Ele teve a delicadeza de nos passar o material que hoje será apresentado aqui, o estudo, a sua partilha. Com certeza será muito enriquecedor para todos nós. Será uma oportunidade muito privilegiada, tenho certeza. Eu não vou prolongar esse momento, entendendo que, vendo o material que o professor preparou, penso que ele é muito completo,
né, e vai nos ajudar, assim, né, a ter um grande proveito nesta noite. Quero agradecer aqui o Marcos, que está conosco também, nos trazendo aí a língua, né, de sinais como intérprete de Libras, tornando essa nossa comunicação mais inclusiva, né, permitindo as pessoas surdas também estarem conosco nesse espírito de inclusão. Agradeço a esta pastoral, quero agradecer a PASCOM, Pastoral de Comunicação do Regional Leste 2, que está conosco, nos ajudando a criar e operacionar esse momento, fazer acontecer a transmissão. Também em muitas dioceses, aqui estamos pelo YouTube, em transmissão cruzada, onde o YouTube do nosso regional e também o Facebook entra em repetição com várias dioceses do nosso regional. Então, podendo chegar a também pelos meios oficiais das redes sociais das dioceses. Agradecemos aqui a equipe do regional, na pessoa da colaboradora Chavana, jornalista, que tem nos oferecido esse suporte. Agradecemos também o secretário executivo, o padre Marcelino, que sempre tem se mostrado muito pronto conosco. É assim que nós vamos construindo o caminho, né, nesse espírito de mútua colaboração e apoio. E assim o nosso passo a passo das ações pastorais vão se construindo entre nós. Me sinto muito agradecido por tudo e, ao mesmo tempo, muito edificado de poder partilhar e participar desse caminho ecumênico em nosso regional. Agora, né, para o segmento da nossa live, com o propósito hoje de um momento formativo. Boa noite, Dom Francisco, boa noite a todos vocês que estão ligados conosco nessa live. Está dando uma microfonia. Isso, obrigado. Tem que desligar o microfone. Ok? Bom, gente, então boa noite. Com muita alegria que aceitei esse convite para nessa segunda noite de formação formação e educação para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, nosso Regional Leste 2, da CNBB. Com muita alegria que eu me dispus a estar aqui para ajudar nessa temática tão importante, que é a gente refletir sobre os níveis do diálogo ecumênico e interreligioso. E quando eu preparei esse encontro, eu tive muita coisa presente dentro de mim. E, sobretudo, eu até vou pedir a Chavana para compartilhar aí o meu PowerPoint. Ela está na outra live aí, no outro quadrinho, para o pessoal também poder acompanhar. Eu estava com, assim, pode colocar no aberto, Chavana, por favor, para todo mundo poder ver essa foto histórica de 1986, quando a ONU proclamou o Ano Internacional da Paz. Na época, o Papa João Paulo II fez uma grande convocatória para um encontro com os líderes das grandes tradições religiosas. Essa foto é apenas um registro, tem disponível, se a gente fizer uma consulta, as falas dessas lideranças. Foi um encontro assim, muito marcante. Então, quando eu fui pensar os níveis do diálogo, eu tive muito presente esse corajoso encontro, onde o Papa João Paulo II e vários outros líderes se comprometeram a juntos abraçarem um compromisso com a cultura da paz, do respeito mútuo, né, de juntos contribuirmos para que a humanidade aprenda o desafio de coexistir, de vivermos juntos. Afinal, como hoje a gente diz, né, nós todos somos albergados, fala Papa Francisco na Fratelli Tutti, na mesma casa comum. Então, eu coloquei como subtítulo da minha reflexão nessa noite
o diálogo como possibilidade de avançarmos juntos na compreensão da verdade, da cultura do encontro. E isso é muito forte, da cultura do encontro, porque nós estamos percebendo que o individualismo tem gerado, né, uma cultura da indiferença. Então, apostarmos no caminho do diálogo, na cultura do encontro e do compromisso coletivo com a fraternidade, com a justiça e com a paz. Então, passando aí para o próximo slide, eu gostaria de homenagear nessa noite, para o encontro, um grande teólogo que ajudou muito nós avançarmos nessa disposição de aprendermos a dialogar, a crescermos juntos, que é o teólogo Hans King. Eu peço a Chavana para passar para mim o slide para o segundo, onde esse grande teólogo suíço, que nos deixou recentemente, já nesse ano de 2021, ele, numa das suas reflexões sobre o diálogo interreligioso, ele disse assim: não haverá paz entre as nações se não existir paz entre as religiões. Olha que constatação. Não haverá paz entre as religiões se não existir diálogo entre elas. E não haverá diálogo entre as religiões se não existirem padrões éticos globais. Nosso planeta não irá sobreviver, né? O sistema vida, né? Entre eles a humanidade, se não houver um ethos global, uma ética para o mundo inteiro. Eu penso que nessa disposição, esse teólogo deixou todo um legado para nos inspirar, para nos provocar a avançarmos na cultura do encontro. É tão bonito quando a gente fala de cultura do encontro e a gente tem presente esse desafio que o Papa Francisco lança, né, de uma igreja em saída, né, não autorreferencial, que se dispõe a ir ao encontro do outro, uma igreja samaritana, né, que atenta ao caído, ao que está, né, passando dificuldade, está sem vida digna, e falar isso nesse contexto de pandemia não é algo simples, né? É algo que deveria acordar em nós não só a indignação ética, mas o compromisso do cuidado. Então, vamos começar a nos inspirar abrindo o coração. Depois dessa homenagem ao teólogo, eu peço para passar o próximo slide. Eu estava recordando, ao preparar esse encontro, da autobiografia de Nelson Mandela, quando no seu livro, né, Longa Caminhada até a Liberdade, esse grande líder sul-africano também deixou um grande exemplo e um legado que, mais do que o seu exemplo, também numa prática política de superação de distâncias, né, promovendo um diálogo étnico num contexto de uma África do Sul que era bem dividida. Ele disse assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta. Olha que testemunho de fé, né, na bondade humana, nessa capacidade extraordinária que nós temos de aprender a conviver, a superar muros, ódios, divisões. Ainda mais se a gente fala isso de dentro, né, da nossa identidade cristã, onde a gente aprende que o cultivo do amor, da centralidade do amor, do perdão, da misericórdia, né, do amor ao próximo, é algo estruturante, fundamental. Então, eu queria começar, a gente se abrindo ao Espírito Santo, convidando vocês a uma pequena oração do Papa Francisco, que está na Fratelli Tutti. Eles falam de oração cristã ecumênica. Então, vamos pedir a Deus nessa noite, para a gente que já abriu o coração, provocados por Nelson Mandela, já lembramos de Hans King, e com essa oração do Papa Francisco, que toca-nos e nos convida a olhar sempre o outro como um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, uma pessoa humana, antes de qualquer outra coisa. E diz assim: Deus nosso, Trindade de amor,
a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos desse mundo e ressuscitar em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Eu acho que isso aqui é de uma beleza fantástica e que nos desafia realmente pela oração, para quem abre-se a Deus a comungar com toda a humanidade. Então eu trago para, mais ainda, inspirar-nos uma fotografia que tenta registrar a beleza da diversidade humana. Somos, né, povos com culturas diferentes, com tradições, convicções diferentes. Como não aprendermos juntos a coexistir, a partilhar sabedorias, a partilhar técnicas, né, saberes e crenças, por que não? E juntos aprendemos a fazer desse mundo um lugar melhor para todos. E aí, gente, como começo de conversa, eu gostaria que a gente acolhesse pelo menos 5 disposições para cultivar o diálogo interreligioso e ecumênico. A primeira delas é essa disposição de humildade. Trata-se de uma virtude indispensável, se a gente quiser, para cultivarmos com uma perspectiva realmente de acolher o outro como igual. Ter a consciência dos nossos limites, que não somos permanentes, que estamos em viagem neste mundo para aprendermos a amar como qualquer outra pessoa, né? Como outra comunidade. Então, o cultivo da humildade aprendiz é uma das disposições mais difíceis, mas também mais importantes para a gente aprender a dialogar, a arte de dialogar. Uma segunda disposição é a abertura, para perceber que o outro com o qual eu entro em relação, eu me aproximo, é alguém marcado, como eu, por um mistério que eu não consigo jamais reduzir a mim, englobar. É alguém que experimenta a sua vida num espaço sagrado, que por isso tenho de respeitar a sua alteridade, a sua diferença. Reconhecer que o outro é alguém que merece confiança, que tem uma dignidade, que tem uma convicção religiosa ou uma convicção outra, humanista, que deve ser respeitada. Uma terceira disposição é a consciência da minha dignidade, da minha identidade, do meu valor. O diálogo deve ser feito por alguém que ama e acredita na sua identidade. Então, se eu vou dialogar como cristão, conhecendo a beleza da minha identidade cristã, é que eu vou ouvir o outro, buscar compreender, me colocar no lugar do outro, e ele também na mesma direção. Não pode haver diálogo, né? Não pode aprender a dialogar quem não conhece os traços fundamentais da sua identidade. Olha a importância da catequese, da evangelização, para que a gente possa fazer e avançar, né, no diálogo entre as diversas igrejas, entre as diversas religiões. Tenho que dialogar com as minhas convicções para ser respeitado e respeitar as do outro. O diálogo não é feito no ar, para abafar as individualidades. Não há diálogo verdadeiro quando eu escondo a minha identidade. Preciso levar ao outro, com quem dialogo, aquilo que eu acredito, mas com a disposição de abertura, que já falamos, e aquela humildade da primeira disposição. Uma quarta disposição é o sentimento comum de juntos buscarmos a verdade. Os interlocutores do diálogo devem estar intimamente animados pela ideia de que caminhamos juntos em busca de um horizonte que só Deus conhece. Só Deus é plenitude. E Ele quis, ao se revelar, que nós participemos de sua luz, do seu amor. Então, nunca um interlocutor está em posse radical do mistério. Deus é sempre mais.
somos itinerantes, estamos a caminho, ninguém está em sua pátria. Estamos envolvidos por uma verdade que é muito maior, que nos ultrapassa. E é na dinâmica interrelacional, dialogal, que mais avançamos na descoberta, na compreensão da verdade que vai vindo à tona, que vai florescendo. A verdade é a expressão da sinfonia interreligiosa. Eu acho muito bonito isso, a gente reconhecer que nenhuma religião tem o monopólio da verdade nem de Deus. Então, estamos todos aqui gravitando em torno dessa experiência da gratuidade do amor de Deus, que se a gente for fiel à palavra de Deus, à Bíblia, que Deus é do seu projeto, é da sua vontade, fazer chegar a todos o seu amor. E a quinta disposição, aquilo que faz um eco nas grandes tradições religiosas, que é a compaixão, né? Sentir junto com o outro. As religiões se unem animadas por uma compaixão, por uma paixão comum, né, de luta em favor do outro, da dignidade da terra, do mundo criado, na luta contra o sofrimento, contra a exclusão, nessa disposição realmente de promovermos a dignidade da vida. E eu estou convencido, gente, creio firmemente, que o diálogo ecumênico e interreligioso, eu considero, como Dom Pedro falava, o diálogo interreligioso como macroecumenismo. Né? Que no contexto atual, onde a gente fala de mundialização pelas tecnologias, onde a gente viaja de avião de um continente para o outro, faz turismo, comércio, onde a gente, pela internet, se comunica, assiste um espetáculo num país do outro lado do planeta. Olha, interessante isso. E cada vez mais avançamos numa cultura urbana e internética. E com a memória histórica da consciência, né, da evolução histórica da humanidade, se apresenta as tradições religiosas e, portanto, a fé cristã, tanto como um imenso desafio, quanto uma possibilidade viável, incontornável e necessária. Ou seja, o diálogo não deve ser visto apenas como um desafio a todos nós que vamos ampliando essa consciência de fazermos parte da mesma e única humanidade, mas uma possibilidade que é viável. Porque quem já aprendeu a conviver e a dialogar sabe o quanto que isso é bom na família, na comunidade de fé, na cidade onde você luta junto por políticas públicas, onde você se organiza, né, no país, né, no diálogo com outras culturas, com outras crenças. Quem já viu, já fez essa experiência, às vezes em pequenas experiências, em pequenos grupos, sabe que é viável a gente aprender a dialogar. Agora, mais do que viável, é um desafio incontornável. Porque senão, não vamos construir a cultura da paz, não vamos nos conhecer mutuamente, não vamos aprender a se respeitar mutuamente. E, portanto, uma possibilidade que também é necessária. E esse imenso desafio é grande, gigantesco, porque o diferente, o que pensa diferente de mim, é muito fácil eu odiar, eu me fechar. Mas ele sempre me interpela, atrai pela diferença, provoca, questiona as minhas certezas e, por um lado, me amedronta, me desequilibra, como também alguém que me amplia, me enriquece. Né? Então, acho que a gente não pode afastar desse desafio que é de todos nós, de todos nós. E depois, como eu disse, possibilidade viável, incontornável e necessária, pois o diálogo está sendo acolhido com cada vez mais clareza de que é o caminho para a paz. E ele se apresenta como o caminho que propicia a cada tradição religiosa oportunidade singular de avaliar e reavaliar suas verdades, afirmar e reafirmar a sua identidade, com um processo humano que é contínuo a nossa identidade, ela está em construção, bem como conhecer a beleza e a dignidade das outras igrejas, das outras tradições religiosas, para juntos cultivarmos o reconhecimento e o respeito mútuo. Nesse sentido, dois grandes objetivos, podemos dizer que abriga essa disposição de aprendermos a dialogar, né, no nível do ecumenismo e no nível do diálogo interreligioso. O primeiro diz respeito à vida interna de cada igreja ou tradição religiosa. Por quê? Porque o diálogo ecumênico interreligioso, ele visa ampliar a nossa
compreensão desse Deus que está sempre presente em cada tradição religiosa. Por quê? Porque se a gente, que é cristão, acredita que a plenitude da revelação aconteceu em Jesus, mas quando a gente vai para a mentalidade de nós cristãos, a gente não é Jesus. Então a gente vai ter que crescer sempre na conversão, na busca, naquilo que o Vaticano II diz, que Deus é sempre mais do que a gente consegue experimentar. Ou como nos lembrava Santo Agostinho, a Deus nós encontramos com o desejo de seguir buscando, porque o nosso conhecimento é sempre parcial, né? Então, o diálogo é uma oportunidade da gente crescer no conhecimento de Deus. Desperta a sensibilidade para novas percepções da presença de Deus no interior dos acontecimentos históricos. Portanto, um fiel de outra tradição religiosa, vou dar um exemplo, um budista, pode me ajudar a ser melhor cristão. Um cristão evangélico luterano pode me ajudar como católico a eu ser mais católico ainda, se a gente dialogar e aprendermos juntos. A maneira de cada um apresentar sua experiência do transcendente pode possibilitar ao outro despertar a percepção da presença de Deus, a presença amorosa de Deus. O segundo objetivo diz respeito a fora das religiões, né? A própria sociedade, a humanidade que a gente vive. O diálogo interreligioso tem como objetivo propiciar mais vida para a humanidade. O encontro entre igrejas e tradições religiosas carrega consigo uma exigência ética, que é a de promover mais vida e se comprometer com a paz, sobretudo para as comunidades que participam do diálogo. Então, por mais importante que seja o encontro para cada uma das igrejas e tradições envolvidas, ele deve oferecer o diálogo frutos saborosos para a comunidade social, né? Quanto mais a gente se entende enquanto humanidade, mais ainda a gente consegue, né, avançar na cultura do encontro, da paz, da solidariedade. Diz que o Papa Francisco desafia na Fratelli Tutti, né? Uma amizade social, uma fraternidade sem fronteiras. Eu tirei dos 4 primeiros números da Fratelli Tutti três convites do Papa Francisco. E aqui escolhi para ilustrar essa foto dele abraçando, né, um muçulmano e um judeu. Quase uma síntese das religiões muçulmanas, abraâmicas, que se desafiam a coexistir e estabelecer a paz. Ele fala assim: cultivemos um amor que ultrapassa as barreiras da geografia, do espaço, uma fraternidade aberta que permite, reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente da sua proximidade física. Nós estamos vivendo um mundo virtual, né? Essa pandemia, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Cultivemos um coração sem fronteiras, que seja capaz de abrir mão da própria identidade, sem abrir mão da própria identidade, superar as distâncias de proveniência, de nacionalidade, de cor, de religião, mas por amor a Deus e de comunicar o amor de Deus. E terceiro, cultivemos e alimentemos o sonho de uma sociedade fraterna e, para isso, que nos libertemos de todo desejo de domínio sobre os outros, que procuremos viver em harmonia com todos. São desafios hercúleos, né? E, nesse sentido, caminhando para o nosso tema da noite de hoje, é fundamental ter clareza, gente, que o diálogo ecumênico e interreligioso não visa a conversão do outro à nossa religião, que ele mude de religião, mas sim que cada participante do diálogo descubra mais ainda o amor de Deus. Esse Deus que está sempre presente, estradeiro conosco, quando a gente está fazendo história. Na perspectiva do Concílio Vaticano II, o que impulsiona o diálogo ecumênico e interreligioso é o amor à verdade. Por isso, não pode excluir ninguém. E a cooperação para a construção do mundo da paz verdadeira, fala a Gaudium et Spes, esse documento tão rico que fala da missão da igreja no mundo. Quanto mais as igrejas, as tradições religiosas, por meio de líderes e seus fiéis, se encontrarem, se aproximarem para se conhecer, para trocar ideias, tanto mais possibilidade de respeito e acolhida mútua floresce. Na distância, com muros cada vez mais altos, cultura do ódio, a gente só caminha para o ocaso da humanidade. O diferente deixa, pelo diálogo, de ser sinônimo de ameaça.
e passa a ser companheiro na busca do mistério maior. E aí, mais uma vez, Fratelli Tutti, número 271, Papa Francisco, tendo como ponto de partida o reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho e filha de Deus, todas as religiões, todas as igrejas podem oferecer uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. Assim, desse modo, o diálogo entre as pessoas e as diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Como ensinaram os bispos da Índia, o objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia, partilha, ambiente para partilhar valores e experiências morais e espirituais num espírito de busca da verdade e num espírito de amor. Olha que bonito essa constatação do Papa Francisco. E antes dele, o Vaticano II nos lembra que no universo católico, a disposição encontrada para o ecumenismo e o diálogo interreligioso foi acolhida e incentivada de forma decisiva por esse evento tão importante da Igreja Católica. O concílio deu ao diálogo ecumênico e interreligioso um impulso inédito, fazendo dele um dos pontos básicos da renovação e da abertura da nossa Igreja. O concílio expressou, em grandes linhas, que a Igreja Católica assimilou as mudanças sociais e reconheceu o pluralismo religioso existente. Esse reconhecimento é fundamental. A gente não tem mais que sonhar uma ilusão, que um dia vai haver só uma cultura, que um dia vai haver só uma religião. Não é essa a unidade. É uma unidade na pluralidade, na riqueza da diferença. Declarou o caráter verdadeiro e santo das outras religiões o documento Nostra Aetate. Como também reafirmou a vontade salvífica universal de Deus. O projeto de Deus inclui todos os seres humanos nele, né? Não só os cristãos, não só os católicos, que por intermédio do seu Espírito, que vamos celebrar, né, agora em Pentecostes, ele opera de modo invisível e oferece a todos a salvação. É um reconhecimento da Gaudium et Spes. O Espírito Santo, que já operava no mundo antes da glorificação de Cristo, opera também no mundo contemporâneo. Olha esse reconhecimento da presença atuante do Espírito Santo, de Jesus ressuscitado e do Pai Criador que sustenta toda a Trindade, né? Anima, purifica e fortalece as aspirações generosas com as quais a família humana se esforça para tornar mais humana a sua própria existência e submeter a terra inteira a esse fim. Diz a Nostra Aetate, todos os povos constituem uma só comunidade humana e têm a sua origem e a sua finalidade em Deus. Então, o concílio insiste que a gente deve procurar aprender e cultivar, portanto, a postura de diálogo e declara a sua importância no interior da Igreja Católica. E aí, gente, eu me baseei no que eu vou partilhar com vocês muito em dois documentos, um emitido pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, e antes, quando ele chamava Secretariado para os Não Cristãos, ele fez esse primeiro, de 1984, Diálogo e Missão. E quando ele mudou de nome, já era Conselho para o Diálogo Interreligioso, né? Ele escreveu um documento em 1991, na época da comemoração dos 30 anos da Nostra Aetate, né? Diálogo e Anúncio. Olha que desafio bonito. Podemos dizer que estes documentos explicitam a concepção cristã católica do diálogo ecumênico e interreligioso. Nos documentos desses citados é que encontramos o tema que nós vamos aprofundar e desenvolver nessa noite. Os níveis do diálogo ecumênico e interreligioso. Eu apontei até os números, depois vocês podem conferir. É muito interessante. Assumiremos aqui esses níveis, pois eles dão clareza e abrem as possibilidades para avançarmos nessa caminhada que é de cada um de nós e de todos nós juntos. Eles ajudam em nosso discernimento, em nossa percepção, seja da autocomunicação de Deus, que quer chegar a todos, sempre que vai se renovando e atuando. Deus é vivo, é estradeiro conosco, nas pessoas, nas culturas, age nas igrejas, nas tradições religiosas, fora delas, né?
pela presença do Espírito do Senhor, seja da importância do diálogo mesmo ecumênico e religioso para a concretização daquilo que nós acreditamos que é o núcleo do Evangelho. O reino da justiça, do amor fraterno, do projeto salvífico de Deus, que nós captamos nos ensinamentos e gestos de Jesus. E aí, gente, esses documentos citados, eles estabelecem ou fazem uma distinção de 4 níveis de diálogo. O primeiro deles, né, é o diálogo existencial, onde a gente trabalha com a nossa presença, com a nossa postura, com o nosso testemunho da possibilidade da gente conviver com pessoas com crenças diferentes, com culturas diferentes, com jeitos de ser diferentes. Depois o nível místico, onde a gente que percebe que Deus é o Deus é o Pai Nosso, né? É o Deus de todos. Nós cristãos percebemos isso. Então, como não ensaiar, aprendermos em torno a Deus, cada religião do seu modo, mas juntos, a gente se aproximar. Assim como tem aquela famosa comunidade TZ, né? Como que a gente pode orar ao mesmo Deus, se abrir a esse Deus e juntos contemplar a possibilidade da paz, né? Alimentarmos esse bem-querer mútuo, esse respeito mútuo. Na oração, não é que a gente vai fazer pregação ou doutrina, é a hora da gente se abrir e se colocar disponíveis para Deus, né? Então, é a hora que todos gravitam em torno de Deus. É um desafio, nós vamos ver. O terceiro nível é um nível ético, onde pessoas de tradições culturais diferentes, tradições religiosas diferentes, se dão as mãos, como aconteceu, tem acontecido nessa pandemia, para juntos combatermos a fome, para juntos combatermos, né, a falta de vacina para todos. Lembra do lema que afirmamos aí no compromisso de pacto pela vida? Comida no prato, vacina no braço. Para todos. Então, temos que dar as mãos nessa hora em que, né, percebemos a dificuldade da falta de políticas públicas, de pessoas que não têm o mínimo necessário para viver com a dignidade de filhos e filhas de Deus. E o quarto nível, que é o mais, vamos dizer assim, é o mais técnico, é o mais exigente no sentido de ter que contar com especialistas, que é a hora que a gente aproxima o que cada religião pensa, né? E busca juntos, não é uma para provar a outra, desbancar a outra, mas para junto nos enriquecer, para junto poder descobrir pontos comuns e disponibilizar esses patrimônios como bem da humanidade. Então, sem qualquer pretensão de totalidade, pois podemos descobrir, inclusive, outros níveis não contemplados nesse 4, mas em sintonia com esses 2 documentos da Igreja Católica que eu citei, Diálogo e Anúncio, Diálogo e Missão, vamos aqui aprofundar agora cada um desses 4 níveis. Porque cada um deles depende do momento histórico específico, das igrejas que estão envolvidas. Por exemplo, o diálogo que acontece dentro do CONIC é diferente do diálogo que acontece nesse secretariado para o diálogo entre as religiões, né? Então, depende das tradições que estão envolvidas e depende também do objetivo que a gente estabelece quando se aproxima para dialogar, para comungar. Então, vamos aos níveis, né? Espero que vocês estejam me acompanhando. Depois a gente pode abrir um pouquinho para ver se tem alguma pergunta, alguma partilha. Mas vamos aos níveis. O primeiro nível, como o documento diz, é o nível existencial. Trata-se daquele nível de diálogo mais imediato que acontece na vida da gente. É na família, é no trabalho, é no trânsito, é nos encontros, é nas lutas. Quando a gente vai lutar, por exemplo, contra, né, a falta de vacina, a gente se une, dar as mãos. A gente tem até um lema no Brasil, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém vai perguntar para o outro, você é católico, você é evangélico, você é ateu, agnóstico? Não. O que nos une ali, na diferença, é a defesa da vida, né? Cada família, ao descobrir que um membro é de uma igreja, o outro é de outra, ou um não tem religião, continua sendo família. Então, ali vai exigir que a gente ensaie aprender a dialogar, a cultivar aquelas posturas, aquelas disposições de respeito, de acolhida, de escuta, né? De valorização do outro, da diferença, né? E se a gente não vê o mundo e compreende como o outro compreende, que a gente se respeite.
Ele tem o mesmo direito que eu tenho de estar no mundo. A gente não pode partir para a exclusão, para a violência, para os muros de ódio, né? É da própria natureza do diálogo aproximar pessoas, fazer apelo à abertura, ao encontro interpessoal. Qualquer encontro que a gente tem, se a gente ouvir uns aos outros, vai perceber as diferenças no modo de conceber um assunto ou outro, e também no nível das crenças. A diferença existe dentro de cada religião e na relação de uma religião com a outra, de uma igreja com a outra. Então, a gente tem que aprender a dialogar, né? Esse nível existencial, ele implica atenção, respeito, acolhida para com o outro, a quem se reconhece, espaço para a sua identidade pessoal, para as suas expressões, para os seus valores. Diálogo e Missão, número 29. Olha, isso é uma citação de um documento da Igreja Católica. O outro, que não é católico, tem o direito à sua identidade, a ter espaço, a expressar, inclusive, seus valores. E nós também. Então, é muito importante esse nível existencial. A vida é o tempo oportuno em que as pessoas expressam as suas convicções mais profundas. Elas se deixaram convencer. Então, a gente tem que respeitar, né? E também ser respeitado nas nossas convicções. O diálogo é sempre na mão dupla. Daí o nome diálogo, não monólogo, né? O modo de ser e de conceber a vida de cada pessoa geralmente nasce provocado pelo processo de interiorização de valores da sua tradição cultural e religiosa, na qual ela nasce, está inserida e cresce. Ora, se a pessoa nasceu num lar onde aquela religião é importante, certamente ali ela vai receber todas as influências, o cultivo do afeto, da abertura. Por que não respeitar esse direito e reconhecer esse direito ao outro, se eu também quero ter o meu respeitado? Por isso, a alegria e o bem-estar na vida de uma pessoa de determinada religião, não interessa qual, ou igreja, podem despertar o interesse de outras pessoas de tradições diferentes e levá-las, inclusive, a buscar saber que experiência de Deus é essa que possibilita tamanha alegria e felicidade. Eu lembro do Papa Francisco falar na Evangelii Gaudium, que tem cristãos que o modo deles rezarem, de viver o cristianismo, tão mais tristes do que quando estão num velório. Então, não atrai ninguém. A gente, pelo contrário, tem que irradiar a alegria no nosso testemunho, a alegria dessa vida nova que a gente... É isso que atrai as pessoas, que vão fazer elas querer conhecer. Mas também quando você vê um budista feliz, né, um evangélico feliz, qualquer que seja a igreja ou a religião, a importância, né? Por exemplo, quando eu vejo o povo de terreiro, eu tenho alguns amigos que são candomblecistas, o quanto eles são felizes na sua tradição. Né? Como não aproximar, valorizar, respeitar, integrar, conhecer, né? O testemunho mútuo é algo inerente ao diálogo entre pessoas de igrejas e tradições religiosas distintas. Olha, uma afirmação da Comissão Teológica Internacional. Ele é intrínseco a qualquer relação. Então, é o nível mais imediato, né? A fidelidade de um fiel à sua tradição religiosa não significa que ele deve se fechar às pessoas que pensam diferente e têm outras convicções. Ao contrário, pode ser acolhido e estimulado com interesse e apreço por parte de membros de outras tradições e ser motivo, inclusive, de crítica construtiva. Mas pode também ser motivo de injúria, de divisão, de ódio. Uma religião que não despertar para uma vida com sentido, que não suscitar identidades abertas, dialogantes, que não gerar a convicção de que o fiel está seguindo pelo caminho da verdade, do bem, deve ser questionada em sua razão de ser e sobre o seu conteúdo doutrinal. Porque não está preparando pessoas para o mundo, para conviver na mesma humanidade. O cristianismo, por exemplo, estimula cada cristão, por força de sua vocação humana e cristã, a viver o diálogo na sua vida cotidiana e a infundir o sabor evangélico no ambiente em que vive. Mais uma vez, cito o documento que fundamenta o nível existencial do diálogo. Né? É aí que as pessoas compartilham as suas alegrias, as suas tristezas, os seus problemas, as suas preocupações humanas. Como não encontrar um espaço de escuta, de acolhida amiga? Todos, portanto, são chamados ao diálogo.
e de modo particular nesse nível existencial, a concretizá-lo na família, no trabalho, na vida e em sociedade. Este nível é o mais básico do diálogo e diz respeito à vivência da religião em contexto de pluralismo cultural e de diversidade religiosa. Todas as religiões deveriam preparar os seus fiéis, os seus membros, para conviver no espaço urbano, né, nas relações de trabalho, e sem nenhum conflito no sentido de violência, exclusão, preconceito. Trata-se do reconhecimento das liberdades individuais, do direito de consciência, do direito de crença e de convicção. Sem ele, não pode haver o cultivo do respeito mútuo e superar os conflitos e viver em meio às diferenças. E aí eu me lembro aqui, antes de passar para o segundo nível, né, uma citação do Papa Francisco na Fratelli Tutti, onde ele lembra esse grande especialista da cultura franciscana, que fala, no nome de Francisco de Assis, fala assim: só a pessoa que aceita aproximar-se das outras com o seu próprio movimento, né, não para retê-las no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas, é que se torna realmente pai. Né? É muito bonito isso, a gente respeitar o outro ser outro na sua identidade. Né? Outro dia eu estava brincando com os cruzeirenses, né? Eu sou atleticano, o quanto que é bonito haver a diferença. No entanto, a gente pode brincar, a gente pode coexistir, mas se parte para a violência, e se, por exemplo, os cruzeirenses acreditarem que um dia aqui em Minas vão só haver cruzeirenses, vão jogar contra quem? Vai acabar até o esporte. Né? Então a gente tem que aprender a conviver na diferença no esporte, mas também nas crenças. E o Papa Francisco fala: Deus criou todos os seres humanos iguais nos seus direitos, nos seus deveres, na sua dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos e não como inimigos. Importa sonharmos com uma única humanidade, filhos da mesma terra, que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza de sua fé, das suas convicções, cada qual com a própria voz, pois somos todos irmãos. Esse é Papa Francisco, na sua última encíclica social, Fratelli Tutti, número 8. O segundo nível, gente, ele já tem um nível de exigência maior. Por quê? Porque cada religião, ela desenvolve uma experiência, cultiva uma espiritualidade, um modo de crer, de se abrir ao mistério de Deus, de cultivar intimidade com Ele, de contemplar essa presença, o seu projeto, discernir a sua vontade. Mas isso não significa que elas não possam se ajudar mutuamente, se unirem para rezar juntos pela paz, como convocou João Paulo II naquela imagem que eu abri essa conversa. Trata-se do nível da busca de aproximação. Então, não tem sentido muros entre as tradições religiosas, entre as igrejas. E comunhão fraterna sororal de irmãos e irmãs, pela partilha da riqueza da experiência espiritual, de escuta, de abertura, de discernimento diante da contemplação do mistério divino, que em tudo se enuncia e a todos envolve com sua luz amorosa. Nesse nível de diálogo, homens e mulheres são chamados a compartilhar as suas experiências de oração, de contemplação, de fé, de compromisso, expressões e caminhos da busca do absoluto. Né? Diálogo e Missão, documento da nossa igreja, número 35. O místico é aquele homem ou mulher, a mística de fé, que fez uma peregrinação, uma caminhada espiritual, e possui, desde aí, uma nova maneira de perceber o mundo. Contempla-o com os olhos de Deus. Olha, quanto mais Deus é Deus na nossa vida, mais eu penso que a gente tem facilidade de se abrir ao outro, de reconhecer a dignidade do outro. Então, eu penso que a gente vai ter que trabalhar-nos para que a gente cresça nessa capacidade extraordinária de trocar, de experimentar, né, a beleza e a maravilha das tradições religiosas. Eu diria o seguinte, que o místico vai ajudar muito a gente a crescer nessa disposição de rezarmos juntos, de nos abrirmos ao mesmo Deus e buscarmos avançar na cultura da paz e do bem-querer. Isso significa, quem olha o mundo com os olhos de Deus, significa admirar o universo pela via da perspectiva do amor e da verdade, e não do óculos da sua identidade.
E é fundamental que isso seja compartilhado para o enriquecimento espiritual de todos. Ora, se um místico como, né, São João da Cruz ou Santa Teresa, o que eles fizeram não for compartilhados como bem para a humanidade inteira, nós estamos retendo dentro de uma tradição religiosa uma riqueza de Deus para toda a humanidade. Assim vale também, né, para um místico do hinduísmo, para um místico do Islã, né, para um místico, né, de qualquer tradição religiosa. Essa disposição de aprender. Não se trata, portanto, atenção, na oração, de expor uma doutrina sobre Deus, mas de compartilhar vivências de fé, que nos convidam a expor-nos a Deus, a deixar Deus ser Deus em nossas vidas. O místico é aquele que, após ter feito a experiência única para ele, mas inesgotável no sentido que dela irradia do fato de transcender o horizonte humano, que é sempre parcial de compreensão, ele volta-se para a humanidade e deseja comunicar, compartilhar o amor vivido, o amor de Deus. Tão bonito quando a gente lê, né, as espiritualidades diversas, né? Eu vejo as tradições indígenas, que maravilhas, nos ensinar a contemplar Deus, né, na mediação, né, do mundo criado. Nós cristãos podemos aprender muito a sermos mais cristãos do modo como as tradições religiosas indígenas contemplam a nossa relação com o mundo criado, com a floresta, com a natureza, portanto, com os animais, a fauna e a flora. Por quê? Porque nós cristãos, somos maioria no Ocidente, estamos destruindo, como lembra o Papa Francisco, precisamos de uma espiritualidade que nos lembra a contemplar Deus no mundo criado. Eu me recordo aqui um grande teólogo peruano, Gustavo Gutierrez, que ele lembra que, às vezes, na oração, a gente pode ter a tentação do intimismo, de fechar, né, numa relação assim, vertical entre eu e Deus apenas. E ele recorda que, às vezes, a experiência do pobre, do empobrecido, nos lembra a dimensão de horizontalidade, que quem experimenta Deus imediatamente é remetido para o amor ao próximo. E a gente que é cristão sabe que o grande culto que agrada a Deus é ver, como nos ensinou Dom Oscar Romero, né? É ver o que estava sem vida recuperar a sua dignidade. É muito bonito quando a gente vê um sem casa conseguir uma moradia, um sem vacina ser vacinado. Que alegria na família. Tem gente que chega até a mandar o vídeo, a foto, porque é a alegria da vida ser respeitada. Gutierrez fala, nós temos que cultivar isso para os nossos irmãos que não têm onde dormir, que estão excluídos, né, do sistema, né, massa sobrante. Então, a oração pode nos lembrar, nos ajudar a perceber com maior clareza a vontade de Deus e a gente se comprometer com a fraternidade. A experiência mística não se fecha no encontro amoroso entre o crente e Deus. Pelo contrário, ele desperta para a alteridade. Deus se deixa experimentar, mas sempre reenvia ao outro. Na experiência de Deus que você faz pessoal, conversa com ele, estabelece aliança com ele, se batiza com uma disposição de seguir Jesus, né? Mas essa experiência remete imediatamente para a fraternidade, para o homem descentralizar-se, para a igreja e o homem sair de si, ir ao encontro do outro, reconhecer o outro um irmão e uma irmã. Muito bacana isso. A mística é uma das formas mais decisivas do diálogo entre as igrejas e entre as tradições. Porque quando a gente se abre para Deus, Deus ilumina com o seu amor e a gente tem a disposição de amar o outro. Né? É muito bonito a experiência de TZ. Vale a pena conhecer quem não... E se uma religião tiver a pretensão de achar que só ela está rezando ou orando corretamente, lembra-nos o Vaticano II aquele princípio, que Deus é sempre mais do que qualquer tradição possa abarcar. Né? Por quê? Porque o conhecimento humano é limitado, nós não somos deuses. Então a oração provoca, de alguma maneira, abertura e união entre as pessoas e comunidades em torno de Deus. Por isso que a oração supõe a abertura de coração, supõe a busca da escuta de Deus e não a afirmação identitária, fechada ao outro, ao diferente. A oração de várias tradições religiosas juntas, ao mesmo tempo em que testemunha o respeito mútuo pela diversidade de percepção do transcendente, enriquece e motiva o buscador,
seja ele uma pessoa ou uma comunidade, a nunca se acomodar. Deus é o mesmo que penetra, atrai e estimula todos os corações a viverem em fraternidade. Por isso que a gente pode, como teólogo, afirmar que o cume, né, o ponto mais alto de toda a caminhada espiritual é o encontro com o Deus que nos leva ao encontro com os outros como irmãos em Deus. E o cristianismo, para mim, é um exemplo. Quando a gente experimenta o seguimento de Jesus, a sua fidelidade até a cruz, e quando o Pai ressuscita Jesus na força do Espírito Santo, e a comunidade, amedrontada, né, experimenta o ressuscitado, imediatamente eles vencem o medo e anunciam a boa notícia destemidamente. E se a gente lembra o destino dos apóstolos, a gente sabe que vale a pena a gente, né, que experimenta Deus, se alegrar com aquele lema que Jesus ensina: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo outro. Né? É muito interessante esse reconhecimento que a gente tem dos mártires, aqueles que entregaram a sua vida para que esse mundo fosse melhor para todos. Então, a relação entre a contemplação de Deus e o comprometimento com a humanidade é fundamental para a gente avançar na experiência em cada igreja, em cada tradição. E aí eu lembro do documento Diálogo e Missão, que o objetivo do diálogo é o enriquecimento recíproco, a cooperação fecunda na promoção e preservação de valores e dos ideais espirituais mais altos do ser humano. Então, a gente pode dizer que todas as igrejas de tradições são convidadas a compartilhar não só o objeto, estou colocando maiúsculo aqui entre aspas, de sua contemplação, Deus, mas também a sua maneira de efetuá-la. Porque pode estimular o outro, pode ensinar o outro também a abrir o coração. O processo da oração em comum deve conduzir não uma equalização das experiências, mas a uma valorização mútua que lhes confirme sua identidade na diferença. Apesar de vivenciarmos o mesmo Deus, não temos a mesma experiência. E ao rezarmos juntos, não fazemos a mesma oração. Mas a experiência é única e específica em cada pessoa advinda de sua tradição religiosa particular. Mas atenção, essa partilha mística, essa cooperação fecunda, lembra-nos do documento Diálogo e Missão. Não se detém nas diferenças. Às vezes são profundas as diferenças, mas confia-se com humildade em Deus, que é maior do que o nosso coração. E aí, recordo mais uma vez com essa imagem, né, numa das viagens do Papa Francisco, onde, só para ilustrar, o que interessa é o número 277 da Fratelli Tutti, onde, né, ele fala para nós cristãos, esse manancial da dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus. Dele brota o pensamento cristão, a oração da igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, a comunhão universal com a humanidade inteira, como vocação de todos. Agora, o cristão bebe nessa fonte, mas os outros, reconhece o Papa Francisco citando a Nostra Aetate do Vaticano II, os outros bebem em outras fontes. E a igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões e não rejeita nada do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Ao contrário, olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que refletem um raio da verdade que ilumina a todos os homens. Então, é com essa disposição que eu entro, talvez no nível que a gente tem conseguido mais avançar, porque todos temos sede de paz, todos queremos que esse mundo seja um mundo melhor para todos, né? Então, é o nível ético, é o nível de juntos lutarmos, né, por um mundo melhor, libertarmos do egoísmo, da cultura do ódio, da violência e promovermos a dignidade de cada ser humano. Trata-se do nível do diálogo que se concretiza em torno das ações e da colaboração com objetivos de caráter humanitário, social, econômico, político, que se orientem para a libertação e promoção do homem. É o diálogo da abertura, da solidariedade, do dar as mãos para a partilha, para a cooperação em favor da vida, em favor da paz. É muito bonito
quando a gente percebe que o fato de sermos todos humanos já nos compromete. E mais ainda a partir da experiência religiosa. Porque a religião nos abre a perceber essa vocação humana para o amor. Toda religião leva e estimula o ser humano a acreditar na lógica do amar. Né? As tradições religiosas unem-se visando a construção de um mundo mais fraterno e mais justo. E a justiça é, sem dúvida, a grande ponte para a paz entre as nações. Alguns líderes nos lembram que não pode haver paz sem justiça. Aliás, a nossa Igreja Católica tem todo um setor nas igrejas locais, né, particulares, mas também no Vaticano, que que une justiça e paz. Essa comissão é fundamental. Né? E aí eu recordo aqui que é fundamental a gente rezar pela paz. A oração pela paz deve ser seguida por uma apropriação da ação em favor da paz. Ou seja, não é só a oração, é uma oração que leva à ação, afirmou João Paulo II em Assis, naquele célebre encontro que eu mostrei a foto de 1986. A oração pela paz deve aprofundar sempre mais em nosso espírito a consciência das exigências da justiça, que são imprescindíveis para se conseguir construir a cultura da paz. Reclamam nosso ativo envolvimento na partilha, na garantia de direitos sociais. Né? Eu me lembro aqui, recentemente, na segunda conferência do primeiro Congresso Brasileiro de Teologia Pastoral, que aconteceu recentemente, no início do mês de maio, onde a professora Tânia Bacelar nos lembrava que num país, historicamente como o nosso, tão desigual, tão injusto, nós temos que lutar na prática por divisão de ativos, divisão, por exemplo, da terra, lutar por uma reforma agrária, por um assentamento das pessoas, defender a agricultura familiar, movimentos que vão nessa direção. E depois ela fala de um segundo ativo muito importante, distribuir o conhecimento. Como que é importante esse projeto do Papa Francisco, né? De um pacto global pela educação, de uma outra economia que não mata, né? Então é muito importante como que o Papa Francisco vem nos ajudando a ficar antenados com uma ação, uma missão que é muito maior do que simplesmente a ação para dentro da igreja. É uma ação que se compromete com a transformação de um mundo melhor para todos, para todos. João Paulo II insistia, né, na articulação entre oração e o problema da paz. Temos que nos comprometer. Né? Nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Fala-se hoje de uma terceira guerra mundial híbrida, né? Fragmentada, inclusive usando as redes sociais, com profundas agressões. Esse deve ser um compromisso religioso que une as várias igrejas e as tradições religiosas. E citando ele, o Papa João Paulo II, naquele encontro, ou aprendemos a caminhar juntos em paz e harmonia, ou nos desconhecemos mutuamente e nos destruímos a nós mesmos e aos outros. Ele afirmava que a paz é uma responsabilidade universal. Passa por milhares de pequenos atos da vida cotidiana. A paz emerge da interação entre o pessoal e o social, o religioso e o político, o econômico e o cultural. Como fala o Papa Francisco na Laudato Si, tudo está relacionado. Né? É da responsabilidade de cada pessoa, das culturas, das comunidades religiosas de festas que vivem na face da terra. E aí, gente, eu falo que é fundamental que as igrejas cristãs e as distintas tradições religiosas se conscientizem de sua missão, de sua tarefa na construção de uma nova ordem global. Fala o Parlamento das Religiões, desde 1993. Temos uma responsabilidade especial pelo bem-estar da humanidade, o cuidado com o nosso planeta. Não nos consideramos melhores do que os outros homens e mulheres, porque cremos. Mas cremos que a antiga sabedoria de nossas religiões pode ajudar a gente a discernir e apontar caminhos para o futuro. A humanidade necessita de transformações, tanto no campo social, político, econômico, como no religioso. Então, no campo, por exemplo, social,
e político, o debate em prol de uma nova ordem passa pela noção de justiça. E é fundamental ampliar a concepção desse conceito, escutando todas as nações empenhadas na efetivação desse objetivo. Mas também no campo religioso, o debate em prol de uma nova ordem, de uma nova justiça, de uma nova economia, de um novo pacto pela educação, pela ecologia integral, está articulado com a concepção de verdade. Ao cobrarem dos líderes políticos um empenho na concretização e no respeito à justiça, visando a vida digna para todos, essa dimensão profética é fundamental, mas não basta. Os líderes religiosos estão buscando o consenso em torno da verdade, para propiciar a emergência da paz entre as religiões, entre as igrejas, condição decisiva para a paz mundial. E eu recordo aqui o Hans King, que eu coloquei no início. E para terminar esse terceiro nível, e partimos para o último, toda e qualquer religião é uma realização humana que estabelece um cosmos sagrado. Cada uma delas propicia a passagem do caos à ordem. É a experiência do sentido. Todas elas ajudam o fiel a ter um horizonte de sentido, né? Então, por isso a paz entre as religiões é essencial para haver paz entre as nações. Pois a religião, ao forjar a organização do sentido, do horizonte de sentido dos seus fiéis, em cada cultura, evidencia no intercâmbio entre elas a diferença de significações. Podemos estimular tanto a harmonia e o mútuo aprendizado, a integração, mas também as religiões, nós temos que reconhecer isso, podem incentivar a guerra, a desordem, o ódio, devido a concepções diferenciadas. Se a gente não aprende a dialogar, a dar as mãos, nós podemos, sim, contribuir, contrariamente aos nossos princípios que confessamos, para o ódio e a divisão na família, na cidade, no país, na nossa humanidade. Por isso que recordo, mais uma vez, a afirmação de Hans King. Não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Esse livro dele, Uma Ética para o Mundo Inteiro, é fundamental que a gente conheça as ideias. É um teólogo sistemático importantíssimo na cultura da paz. A postura de autocrítica e de abertura das tradições é essencial para a ampliação de horizontes, harmonia de princípios e lutas decisivas em prol da promoção da paz mundial. Mais do que se preocupar com as suas ideias, as religiões têm nesse nível de procurar ampliar a sua compreensão da realidade à luz da automanifestação de Deus. Ninguém mais do que Deus quer a fraternidade entre nós, quer a justiça, quer o amor fraterno. E isso podemos dizer nas várias tradições religiosas, nas várias igrejas. E se a gente dizer isso oralmente, não basta. Porque, olha, entre as igrejas cristãs, quantos muros? E do cristianismo para as outras religiões, mesmo as abraâmicas, ou as mais diferentes ainda, quantos muros, e muitas vezes muita condenação pela ignorância de se aproximar e dialogar. Aqui está o grande desafio ético. Justiça e verdade articulam-se, favorecendo uma nova ética global. Diante das catástrofes, crises como essa pandemia, misérias que voltam a bater na porta de tantas famílias, emergem ou deveriam emergir na consciência como desafios éticos globais de todos, como possibilidade de os povos e religiões, igrejas se unirem por uma economia melhor, por uma política melhor e por uma vivência religiosa melhor. E aí, gente, terminando essa parte, né, é na articulação dialógica entre nações, culturas e tradições religiosas é que vamos engendrar a cultura da paz. Não haverá coexistência humana sem uma ética mundial de respeito mútuo, de partilha, de reconhecimento do direito à diferença, né? Não haverá paz entre as religiões sem diálogos entre elas. Todas as pessoas em suas religiões ou em suas culturas são responsáveis por essa construção que é coletiva da justiça e da paz. E aí, gente, a gente pode avançar dizendo, além do critério humano que estimula todos nesse empreendimento, o religioso, fiel à sua origem e à razão de sua fé, debruça-se ainda com mais empenho para que a vida, a justiça e a paz irrompam
como culto agradável a Deus, portanto, como exigências para toda a humanidade. E aí, gente, antes de passar para o último nível, eu lembro esse gesto magnífico, magnânimo mesmo, do nosso Papa Francisco, ao ser convidado em 2017 para participar da celebração, das orações, né, das celebrativas dos 500 anos da Reforma Protestante, não teve nenhuma dúvida, fraternalmente, de participar. E ele disse, na Fratelli Tutti, número 280, pedimos a Deus que fortaleça a unidade dentro da igreja. Unidade que se enriquece com diferenças, que se reconciliam pela ação do Espírito Santo. Num só Espírito fomos todos batizados, para formar um só corpo, nos lembra Paulo na carta aos Coríntios, onde cada um presta a sua contribuição peculiar. Nos lembrou Dom Francisco, né, no início dessa live. É urgente darmos testemunho de um caminho de encontro entre as várias igrejas cristãs. Não podemos esquecer o desejo expresso por Jesus, que todos sejam um só. Reconhecemos com tristeza que ainda falta a contribuição profética e espiritual da unidade entre os cristãos. Quem sabe, nesse nível ético, a gente possa crescer tanto nesse país tão dividido e tão desigual, tão injustamente desigual. No entanto, temos o dever de oferecer um testemunho comum do amor de Deus por todas as pessoas, trabalhando em conjunto a serviço da humanidade. Então, entramos agora no nível mais específico para concluirmos e abrimos o diálogo. Já são, 8h40. Desculpa, gente, vamos lá. Enriquecimento e aplicação dos patrimônios religiosos. É o nível mais desafiante, mais específico, que a gente precisa de especialistas que conhecem a fundo cada uma das tradições. Trata-se do nível de diálogo construído entre os especialistas. O objetivo é confrontar, aprofundar, enriquecer as respectivas visões, os respectivos patrimônios religiosos. São verdadeiros patrimônios da humanidade. Como também aplicar os recursos aí contidos aos problemas que se põem à humanidade no decurso da história. Ele tem duas dimensões. A primeira é promover o encontro das várias igrejas e tradições religiosas para que no intercâmbio teológico se expressem, se compartilhem suas conquistas, suas descobertas e reflexão sobre Deus, que é sempre mais, repito. Dessa revelação captada pela consciência do especialista, normalmente tem assessoria de teólogos e teólogas, de bispos e bispas, conforme for a igreja, evidentemente, e em articulação com outras experiências no cerne da mesma tradição, é que vai sendo gestada a verdade, sempre limitada, pois Deus transcende a captação histórica de cada tradição religiosa. Colocar em comum a sua verdade à luz de outra, captada historicamente, com suas diferenças e confirmações, possibilita a cada religião uma retomada e uma ampliação da revelação já contemplada. Aqui, o debate teológico é decisivo. A segunda é dirigir-se à aplicabilidade desse diálogo para a humanidade, não para ficar ali entre um diálogo de especialistas. Assim, quando o Papa Francisco se reúne com o grande imã e juntos assinam um documento, ele é publicado para toda a humanidade. Porque ali pode ter decisões decisivas, como o próprio Papa Francisco cita na Fratelli Tutti. Né? Pertence à humanidade os avanços no diálogo entre as religiões, entre as igrejas. Por mais importantes que sejam para as tradições, a partilha e o enriquecimento teológico de percepções diferentes de Deus, o diálogo não pode ficar fechado. Ele deve ser colocado a serviço da humanidade. Todos os povos, lembra Nostra Aetate, constituem uma só comunidade humana. Então, partilhar. Não vou avançar muito nesse, que é o mais rico. Depois eu vou deixar disponibilizado esse PowerPoint, mas eu queria mostrar que esse diálogo é super importante, ele deve ser buscado, sempre trabalhado. Às vezes ele avança um passo aqui, outro ali, e a gente vai construindo com a graça de Deus, né, com o Espírito Santo do que nos guia. Eu cito mais uma vez Fratelli Tutti. No capítulo 8º, onde o Papa fala da responsabilidade das religiões com a paz e com a fraternidade universal, ele fala, entre as religiões é possível um caminho de paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus. Porque Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. Olha que imagem bonita do nosso Papa.
E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião. E se é um ateu, é o mesmo amor. Olha que bonita essa maneira de falar da universalidade do amor de Deus. Precisamos de encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum, pela promoção dos mais pobres, da sua dignidade. Não se trata de escondermos as convicções próprias, que nos apaixonam, para podermos encontrar-nos com os outros que pensam de maneira diferente. Não, esconder não. É com a nossa identidade. Quanto mais profunda, sólida e rica for uma identidade, mais enriquecerá os outros com a sua contribuição específica. Somos desafiados a retomar as nossas fontes, voltarmos a Jesus, ao Evangelho, para nos concentrarmos no essencial, a adoração de Deus e o amor ao próximo, para que alguns aspectos de nossa doutrina, fora do seu contexto, não acabem por alimentar forma de desprezo, cultura do ódio, xenofobia, negação do outro. A violência não deve encontrar fundamento algum, e não encontra, desculpa, não deve, não encontra fundamento algum nas convicções religiosas fundamentais, mas nas suas deformações. Mais uma vez, então, eu lembro a beleza da diversidade humana. Esse aqui é um retrato do documentário humano. Eu vou pular essa oração do Criador e me permitir, mais uma vez, a provocação do Papa Francisco, dizendo que o verdadeiro culto a Deus não leva à discriminação, ao ódio, à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e pela liberdade dos outros, e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Na realidade, aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus ainda, pois Deus é amor. Lembra a primeira carta de João. As convicções religiosas sobre o sentido sagrado da vida humana ajudam-nos a reconhecer os valores fundamentais da nossa humanidade comum. Valores em nome dos quais se pode e se deve colaborar, construir e dialogar, perdoar e crescer, permitindo que o conjunto das diferentes vozes forme um canto nobre e harmonioso e não gritos fanáticos de ódio. Então, é com esse apelo à fraternidade, à justiça e à paz que o Papa Francisco recorda aquele encontro com o grande imã. Está no número 285, não vou ler aqui por causa do tempo, só queria terminar dizendo, né, que esse convite a gente distinguir esses níveis do diálogo, ele visa que cada um comece a refletir as suas posturas e, no âmbito de atuação da sua ação evangelizadora, pense como ele possa, à luz do Espírito Santo, colaborar para a gente avançar na cultura da paz. Então, aqui é mais a diferença. Eu queria voltar, eu peço para voltarmos aqui e a gente abrir um pouquinho. Eu sei que o tempo está curtíssimo, né? Já faltam só 10 minutos. Desculpa, gente, falei mais do que eu deveria, mas é um tema que deve aquecer o nosso coração. Deve nos fazer nos sentir implicados, envolvidos, para a gente que ainda não percebeu a beleza da diversidade e a beleza de assumir esse desafio que é se aproximar com amor, com abertura, com vontade de conhecer e reconhecer o outro como igual, né, na sua liberdade. A gente tem que se capacitar. A gente tem que se capacitar e ser educado para a cultura do diálogo. É ela que vai fazer a gente avançar enquanto humanidade. Vamos nos abrir aí alguma participação. Se alguém quiser me dirigir a mim, ou como é que vai ser aí, se coloca nos comentários. Eu estou abrindo aqui. Olha, aí já tem uma pergunta do Amari. Então, o discurso que alguns têm de que não é um mesmo Deus pode ser entendido como uma contra-verdade ao diálogo ecumênico e religioso cooptado para a intolerância. Olha, Amaury, se a gente olhar em termos de experiências abraâmicas, e aí eu estou falando de judaísmo, cristianismo e islamismo, nós temos bases sólidas para reconhecer a mesma e única experiência do Deus que se revela, com a disposição de fazer uma aliança com o ser humano e de contar conosco para participar como parceiros, né, do seu projeto salvífico criador.
E eu vou mais além, me aproximando das tradições afro-brasileiras aqui presentes em nosso país, aproximando mais de perto de tradições como o espiritismo, como as religiões indígenas, xamânicas, tanto do Brasil, são mais de 300 povos diferentes, que até hoje não temos investido na defesa da dignidade cidadã, da igual dignidade cidadã deles. Então, está em curso um verdadeiro novo genocídio indígena, né? Então, perdemos muito. Então, repito, quando eu me aproximo mais e eu percebo, para além da doutrina, a experiência de Deus, eu percebo que Deus tem um modo de se revelar e de agir, né, na diversidade de tradições. Eu conheço menos, mas estou aprendendo a conhecer também as religiões orientais. E mesmo para aqueles que não confessam Deus diretamente, como uma tradição budista, e mesmo com ateus e agnósticos humanistas, a gente vai descobrindo que Deus nos fala não é só pela religião. Fala também pela defesa, pela construção de uma ciência que defende a vida, pela construção de culturas, de saberes, né? Deus está... As religiões, sim, são prismas que irradiam a revelação divina, mas não queiramos prender Deus aos limites das tradições religiosas. Não, não. Nosso Deus age com o seu espírito criativo, como lembra documentos da nossa igreja, inclusive, em todas. Eu penso que se a gente aproximar, a gente vai perceber que o grande mistério é um só, transcendente. E que nós, na tradição judaico-cristã, captamos como uma trindade de amor. E uma trindade de amor que está sempre a nos amar e a nos convidar a aprendermos a amar para participar desse amor. Que graça! Então, essa graça que Hanner chamava de um existencial sobrenatural, afeta a todos, dentro e fora das religiões, e nós temos que aprender a discernir essa presença. A gente que já antenou-se com uma experiência religiosa, a gente pode colaborar para que pessoas que acham que estão afastadas de Deus, do seu amor, né, que potencializa a nossa autonomia, possam também saborear a beleza das tradições religiosas. Agora, eu fico muito triste, Amaury, e falo para todos, quando eu vejo dentro do mesmo cristianismo pessoas parecerem captarem um Deus diferente, né? Em nome de Jesus, nós podemos defender a vida ou a guerra, ou a exclusão do outro. Que coisa terrível. Essa miopia é nossa. E se a gente volta ao Evangelho, tenho gostado muito do Pagola, ao nos convidar a voltar a Jesus, a estudar novamente as fontes, né? Quando nos convida sempre, João 23, ao abrir o Vaticano II, voltar às fontes, revisitar essa memória, eu tenho certeza que a gente vai descobrir, assim como o Papa Francisco, no final da Fratelli Tutti, evoca figuras, né, que nos abriram, que deixaram o amor de Deus fazer maravilhas e se tornarem cidadãos do mundo, membros da mesma humanidade. E aí sim, Deus seria o grande arquiteto da paz, da fraternidade universal, para além, inclusive, das diferenças culturais e de crenças religiosas. Agora, repito, o diálogo ele é concretizado pelas identidades. Então, a gente tem que conhecer bem o cristianismo para fazer dele um prisma que irradia a grandeza desse amor de Deus, fazer chegar a todos. Às vezes a gente não dá conta nem do diálogo dentro das nossas igrejas. Estou com muito boa expectativa com o próximo sínodo, da sinodalidade, como tema. Assim como fiquei muito feliz com o sínodo para a Amazônia, como o sínodo para a família, e outros sínodos e outros documentos que nos convocam, né, realmente a aprofundar a experiência cristã e perceber que a nossa identidade ela é intrinsecamente dialógica. Nosso Deus não força ninguém, não arromba. Olha o que diz a nossa palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e faço morada. Então, religião não tem que fechar portas, tem que ser uma igreja de portas abertas, né? Nós temos que aprender a abrir o coração e deixar Deus ser Deus através de nós. Mais alguma provocação aí? Se você vê...
Oh, que coisa boa receber você, Magda. Nós que estamos aí bem unidos pela oração, nessa comissão tão importante, né, que é de educação para o diálogo ecumênico e diálogo interreligioso. Boa noite, Magda. Boa noite, eu agradeço muito, foi uma riqueza muito grande essa sua partilha, tudo isso que você nos coloca, nos relembra, nos ensina, traz como conhecimento, né? Principalmente a importância do diálogo, da acolhida, do respeito. Essas três palavras, elas são fundamentais, nos levam à condução da paz, que é o que nós precisamos entre as religiões e o diálogo interreligioso, né? Então, nós precisamos aprender a discutir, a entender e chegar junto a esses diferentes espaços, tanto das igrejas, como das religiões, quanto da sociedade. É fundamental que tenhamos conhecimento de que a preocupação pelo desenvolvimento do religioso, do diálogo, ele é de todos. Não só dos religiosos, não só de quem está na igreja, mas da sociedade, para que nós possamos encontrar esses caminhos e essa busca da paz. Você foi muito preciso, nos passou muita coisa, muitas informações e muita formação importante, né? Mas não esquecendo, foi fundamental, até o Padre Núbio colocou lá no nosso grupo, a oração, a importância da oração, que é através dela que nós provocamos as pessoas e a comunidade a viver esse Deus de cada um, né? É Ele que abre o nosso coração para essa escuta, para chegarmos à paz. E a oração de várias tradições religiosas juntos, ao mesmo tempo que testemunham o respeito pela diversidade. Então, muito obrigada por tudo que você nos disse, por tudo que você nos deixou, pelo aquecimento do coração, por essa inquietude da busca da paz, que é muito necessária. E eu agradeço também a todos, em nome da comissão, agradeço a todos que estão participando e convido a todos e todas a fazerem parte conosco da comissão, que nós possamos ter em cada uma das nossas dioceses de Minas Gerais, pelo menos 1 a 2 pessoas fazendo parte. Você convide, você venha, mesmo que tenha essa sensibilidade ao encontro e ao diferente, ao ecumenismo, que nós chegaremos nessa unidade. Foi um prazer poder ouvi-lo e poder contar com cada um. Dom Francisco nos acolheu tão bem, agradecendo a todo mundo presente, né? Nos ajudando a lembrar que nós iniciamos no domingo, né? E continuamos hoje, e temos mais amanhã, dia 21, estarmos juntos num momento celebrativo, no encontro de comunhão e diálogo, às 20 horas até às 21 horas, dos focolares, e também a vigília da unidade no dia 22, todos através do YouTube do CONIC Minas Gerais. Então, que bom podermos estarmos juntos mais esses 2 dias. Através dos meios que nós temos, nós estamos, de alguma forma, partilhando e juntos da maneira possível nessa semana de unidade dos cristãos do ano de 2021. E agora, a gente convida o reverendo Bernardino, que vai fazer uma oração conosco. Muito boa noite para nós todos. O Deus que vive em mim, saúda o Deus que vive em você. Somos convidados para esse Deus que é amor e vivenciar isso a todo momento. Hoje queria partilhar com vocês, falando, depois de escutar o Eivar,
Uma história muito pequena que diz muito sobre o nosso jeito de ser. Um rei foi até seu jardim e descobriu que suas árvores, seus arbustos e flores estavam morrendo. O carvalho disse-lhe que estava morrendo porque não podia ser tão alto quanto o pinho. Voltando-se para o pinho, o achou caído, porque não podia dar uvas como a videira. E a videira morria porque não podia florescer como a rosa. A rosa chorava porque não podia ser tão alta e sólida quanto o carvalho. Então encontrou uma plantinha, um morango, florescendo e mais bonita que nunca. O rei perguntou-lhe: como é que você cresce saudável no meio deste jardim triste e sombrio? Não sei, respondeu o morango. Talvez seja porque sempre pensei que quando você me plantou, queria morangos. Porque se quisesse um carvalho ou uma rosa, o terias plantado. Naquele momento disse para mim mesmo: tenta ser o melhor morango que você puder ser, porque está aqui para contribuir com a sua fragrância. Olha para você. Não há possibilidade de que sejas outra planta. No fim, você tem nas suas mãos a escolha. Ou pode desfrutar e florescer regado com o seu próprio amor, ou pode murchar na sua própria condena. É uma forma de nos dizer: vamos assumir o que nós somos. Todas as flores, os frutos, Deus criou todas as plantas, todos os tamanhos. Enquanto a gente não se conforme a ser o que é, não vai compreender o outro o jeito que ele é. Então precisamos, para ter uma verdadeira partilha, um coração fraterno, precisamos assumir o que nós somos. Essa fraternidade que Edgar falou para nós é um desafio. E eu me imagino que estamos a portas fechadas esperando a presença do Espírito Santo. Que peçamos a Deus abrir os nossos corações para receber a sua presença viva, o seu amor, para que possamos testemunhá-lo amando e não tanto falando. Eu não sei se tem preparado a música, Shavana. Uma das grandes esperanças do nosso tempo. Religiões que se respeitam, religiosos que se respeitam, religiões que trabalham juntas. Eu não imagino outra maneira de crer em Deus, a não ser dialogando com quem pensa diferente. Faltou diálogo, no meu entender, faltou fé. Por isso que escrevi esta canção, Iguais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões,
em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Oh, 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 oh. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo. Oh, 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 oh. É o sonho do Pai, que todos sejamos um. E este ano nós tivemos a campanha da Fraternidade Ecumênica e quero fechar com vocês a oração. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta semana de oração pela unidade cristã, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Vamos caminhando para concluir esse tempo tão rico que estamos vivenciando. Gratidão profunda ao reverendo Bernardino, mais uma vez traz aqui sua partilha, que nos edifica tanto, e faz acontecer aqui o ecumenismo. Gratidão muito especial ao professor Edivaldo, que nos trouxe, como teólogo, esta partilha, esse estudo, que nos edifica tanto e vai ficar aí na nossa plataforma, podendo ser acessado e permanecer aqui, para que muitos possam ter acesso. Isso vai enriquecendo o nosso caminho, da nossa comissão pastoral para o ecumenismo e diálogo interreligioso.
Está conosco a Magda, nossa coordenadora da comissão no regional. Quero partilhar com todos que nos assistem. Ela está vivenciando esta semana o dia de luto com a sua família pela perda de seu pai. Nos fazemos muito próximo da Magda. Hoje, às vezes, as pessoas querem dizer que para acreditar na ressurreição não pode falar de luto. Não concordo com isso. O luto, o ressuscitado passou pela cruz, experimentou a morte. Acho que uma cultura que banaliza a morte, banaliza a vida. Então, precisamos fazer a experiência, né, primeiro de afetivamente sofrer a perda daqueles que nos são caros. Tem presença verdadeira na nossa vida. Depois entregá-los, sim, à luz da fé. Então, não é permanecer na tristeza quando o luto foi plenamente vivenciado. Mas é tempo de vivenciar o luto. Magna, nós estamos muito juntos de você e da sua família, nos unindo em oração. Estamos fazendo esse caminho, né, da semana, e quero que entendam aqui, né, como que está tudo interligado, como é a linguagem do Papa Francisco. Nosso regional temos uma experiência muito rica, primeiro entendendo a semana de oração de unidade dos cristãos, que ela é dada, né, pelo Pontifício Conselho para a Promoção, né, do Diálogo, do Ecumenismo e do Diálogo Interreligioso, e o Conselho Mundial de Igrejas. Ela acontece em janeiro, no hemisfério norte, e aqui agora, na ocasião, nesta semana que entremeia a Ascensão do Senhor, e como o Bernardino aludiu, de portas fechadas, aguardando, né, de coração aberto, aguardando o Espírito Santo, o Espírito de amor será derramado sobre nós, o Espírito de unidade e comunhão, né, a vida divina em nós, né, para se tornar transbordantes de vida divina. Então, aqui no nosso hemisfério, celebramos nesse ensejo de celebrar Pentecostes, a semana de oração de unidade dos cristãos. E quando chega na nossa realidade de Brasil, o Pontifício Conselho se torna CNBB, é o braço da Igreja Católica no ecumenismo. E o Conselho Mundial de Igrejas se torna aqui CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né, trazendo todas as denominações cristãs, aquelas que já estão associadas ao CONIC, e com a abertura verdadeira a todas as igrejas cristãs que queiram estar conosco. Então, essa é a riqueza e a beleza. E no regional aqui nós construímos uma coordenação muito bonita, né, que nós temos o diácono Amauri, que, né, ele está nos acompanhando pelo YouTube, mas não está inserido aqui na live. Ele é o presidente do CONIC, é um diácono católico, esse ano ele está na presidência do CONIC Mineiro, e ele é o vice-coordenador da nossa comissão. Vai dizer que não há distância aqui no regional entre o caminho que fazemos como comissão pastoral ligada à CNBB e o CONIC Minas. Queremos trilhar esse caminho de maneira muito interativa. E assim está acontecendo a Semana de Unidade dos Cristãos aqui entre nós. Em parte, a programação é da Comissão Pastoral, nossa, da CNBB, e em parte a programação é do CONIC. E o reverendo Bernardino é o vice-coordenador, presidente do CONIC. Então, está aí também inserido na vida do CONIC. Então, isso tudo diz do ecumenismo vivenciado, né, testemunhado. Gostei de ver o professor Edivaldo aqui com o Edivar, com tanta eloquência, com tanta vibração, dizer que ele não está fazendo um discurso, ele está partilhando convicções. Quem acredita na realidade do ecumenismo e do diálogo. Então, isso é fundamental para nós, né? Esse aqui não é um espaço de teoria, é um espaço de testemunho. Por isso o reverendo veio nos trazer também a oração, e queremos falar desse morango que foi plantado para dar os melhores morangos. Então, não queremos ser outra árvore a não ser a que somos. Não queremos ser outra igreja a não ser a que somos. E sendo a igreja que somos, queremos dar os melhores frutos que somos chamados a dar.
respeitando as denominações, né, vivendo uma unidade, uma comunhão verdadeira. Então, nessa perspectiva, né, é que está essa semana de oração da unidade dos cristãos. Permanecei no meu amor e dareis muitos frutos. Todas as igrejas cristãs são chamadas a beber da mesma seiva, né, pelo Espírito Santo, unidas a Cristo, dando os melhores frutos de amor. É isso, o professor dizia, as religiões são prismas que revelam Deus. E pensei aqui na carta de São João, que diz que Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Então, que as religiões sejam prismas que refletam o amor de Deus, seja qual for a denominação. Que a busca de cada religião seja esta, estar presente no mundo para refletir como um prisma o amor de Deus. E se todas as religiões fazem isso, o amor se torna mais presente no mundo. Deus se torna mais presente no mundo. Teremos mais paz e mais união no mundo em que vivemos. Vamos cumprir essa nossa missão de igrejas cristãs. O mundo quer muito de nós esse testemunho. Vamos oferecê-lo com generosidade. É esse o nosso papel como igrejas cristãs. A oração que o reverendo rezou conosco fala das veredas da amorosidade. A oração do Papa Francisco, que o professor Edivar rezou conosco, né, fala do rio do amor fraterno. Não queremos, com a nossa prática ecumênica, tornar esse rio do amor fraterno mais caudaloso. Não vamos deixar esse rio assorear. Não vamos deixar que resíduos venham, né, acumular nesse rio, a ponto do barco do diálogo não poder nele navegar. Não vamos tornar esse rio verdadeiramente caudaloso. É o rio do amor fraterno. As religiões são chamadas a tornar esse rio caudaloso, para que nele o barco do diálogo possa ir e vir, dando um testemunho bonito da riqueza, da contribuição que as nossas igrejas oferecem no mundo em que vivemos. Muita gratidão à nossa comissão, muita gratidão ao CONIC. Vamos seguir o nosso caminho. Passos bonitos que estamos dando e acredito que, desta maneira, estamos dando o nosso testemunho, a oração de Jesus, no capítulo 17 de São João, que todos sejam um, ele rezando ao Pai, pedindo por nós, estamos trazendo para o testemunho esta oração de Jesus. Verdadeira gratidão a todos. E também a gente gostaria de convidar a todos, porque a cada 2 meses nós continuamos tendo, enquanto comissão, formação. A nossa próxima será em julho, dia 22. Contamos com cada um de vocês para estar conosco nessas formações que a nossa comissão tem proporcionado a todos que são sensíveis a essa causa do ecumenismo. Gratidão, Dom Francisco, e a todos pelo carinho e solidariedade neste momento de dor. É muito bom poder contar com cada uma de vocês. E obrigada a todos por tanto empenho, tanto carinho, e para que tudo isso pudesse acontecer e nos ajudar a compreender e a vivenciar de uma forma melhor a nossa condição e a nossa situação, que é muito favorável e nos fortalece, do ecumenismo. Boa noite, um beijo no coração de cada um. Nós vamos concluir com a oração do Pai Nosso. Eu rezo, o reverendo Bernardino vai fazer o acréscimo ecumênico. Invocaremos a bênção por todos que estiveram conosco e que estão fazendo esse caminho. Edgar, professor Edgar, que bom ver você aí paternamente, né, dando afeto à sua filha, ensinando para ela esse caminho, né, e queremos que as novas gerações aprendam. Eu gostei muito do senhor falar, aquele que sempre foi criado na base de uma religião, se espera dele que faça parte da sua identidade aquela religião que foi inserida, né, na sua identidade.
inserir as religiões nas nossas identidades e com a compreensão da identidade religiosa do outro também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, é nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu dei a bênção com o microfone fechado? Foi. Chegou. Muito bem, que Deus nos abençoe copiosamente. Amém. Amém. Gratidão a todos. Fiquem com Deus e obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau. Obrigada, Chavana. E a todos vocês. Edivar e Um abraço para a pequena do Edivar aí, do professor.